Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Investindo sobre o Ombro de Gigantes. Esse podcast é para quem tem uma atividade principal, não é do mercado financeiro e sabe que investir é importante, que investir é um bom caminho para fazer o seu patrimônio se multiplicar. Eu sou o Guilherme Barbosa e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a carta da Ibiúna. A Ibiúna é uma gestora de fundos de investimento, ela tem cerca de 12 produtos aí na prateleira, entre investimento em ações, renda fixa, crédito privado e previdência. Ela foi fundada aí por dois ex-diretores do Banco Central, né, eles tinham ali, trabalhavam na área de política monetária, então é uma casa que tem aí um viés, vamos dizer assim, forte nessa área de política monetária, tem um bom conhecimento de como funciona isso, questão de taxa de juros, câmbio, enfim, duas pessoas com grande experiência na área no Banco Central e que também tem aí uma boa experiência no mercado financeiro em si, tá bom? Quero começar esse episódio de hoje aqui voltando no episódio número 1. No episódio número 1, só para lembrar, a gente falou sobre, foi uma análise, um bate-papo sobre a carta do Fundo de Investimento em Ações da Verde Asset. A Verde Asset é uma das gestoras mais famosas do Brasil, inclusive no momento que eu gravei e o primeiro episódio, estou gravando aqui o segundo episódio, eles estão com captação em aberto em algumas corretoras para o fundo Multimercados, que é o fundo mais famoso aí, é o fundo liderado pelo Luiz Stuberg, é o fundo que tem aí um retorno histórico de mais de 18.000% desde a sua fundação lá em 97. Então, se você pensa em investir em um fundo multimercados, fica aqui a sugestão para você avaliar e analisar esse fundo da Verde, que é um fundo que entregou aí um resultado espetacular, mas sempre vale lembrar que lucro passado não é garantia de lucro futuro. Então, avalia os dados aí do fundo, avalia o porte mínimo, que é de 50 mil reais, avalia o resgate, né, o quanto tempo leva para você resgatar, né, se eu não me engano são perto ali de 60 dias. Tem que ter um bom planejamento financeiro para você poder fazer esse aporte, ficar tanto tempo sem esse dinheiro e acompanhar ali, inclusive, a volatilidade do fundo, que tem aí a sua certa volatilidade, tá bom? Bom, eu quero complementar o episódio número 1, né, sobre a questão fiscal. Né? Eu acho que é um tema tão importante, é um tema tão atual, e é um tema que faz muito sentido que as pessoas conheçam cada vez mais essa questão para poder saber como pilotar os seus investimentos nesses momentos de crise, nesses momentos de maior volatilidade ou menor volatilidade causadas pela essa questão fiscal. Né? Então, só relembrando aqui na parte conceitual, né, déficit primário, o que tem a ver um déficit primário? O que é um déficit primário? Né? Então, o déficit primário é quando o governo, né, as despesas da máquina pública, elas são maiores do que a receita. Então, ele entra em déficit, né, com déficit primário. Né? Bom, para continuar pagando aí, custeando as despesas com a máquina pública, né? Então a previdência social, né? O INSS, todos os benefícios sociais, Bolsa Família, para continuar fazendo as obras, para continuar custeando aí a segurança pública, enfim. O governo precisa continuar pagando seus salários, etc. Ele precisa continuar, se ele está tendo uma arrecadação menor do que a despesa, ele vai precisar incorrer a dívida, né? Então ele vai precisar emitir títulos de dívida. E aí, a analogia que eu quero fazer aqui é uma analogia bem simples e direta, né? Você já vai entender aonde que eu quero chegar, você já vai entender meu ponto, né? Então, quanto mais endividado ele está, mais emissão de dívida ele precisa fazer. Por que isso é tão ruim, né? Por que quando ele estoura o teto de gastos, que é um compromisso fiscal, por que isso é visto de uma forma tão ruim pelo mercado? Por que isso efetivamente é ruim? Saindo aqui do ponto de vista fiscal, saindo aqui da questão do governo, propriamente dito, né? Imagina uma pessoa que você sabe que está aí gastando mais do que ganha, está toda hora pedindo dinheiro emprestado, está toda hora pedindo empréstimos, vira uma bomba relógio, né? Vira uma bomba relógio. Para onde que essa pessoa vai, né? Até quanto ela vai conseguir continuar se endividando, né? Isso não pode ser para a vida toda, né? Então, o mercado entendeu a situação fiscal do Brasil era muito ruim, ela vem muito ruim ali desde 2014, 2015, quando ele entrou em déficit primário, começou a reverter essa trajetória em 2019, aí veio tudo que aconteceu aí em 2020, que você sabe, e aí fez com que tivesse que emitir ainda mais dívida para custear o auxílio que foi emitido e etc. Então, o mercado entendeu essa situação especial de 2020, mas em 2021 o mercado está muito diligente, acompanhando muito de perto isso, porque quanto mais se endivida, maior é o risco de calote, tá? Então, quanto mais assim como uma pessoa, né? Quanto mais ela está se endividando, maior é o risco de que ela deu calote em alguém, em um ou mais credores, em uma ou mais instituições ou pessoas que emprestaram dinheiro para ela. Falando de governo é a mesma coisa, né? E aí o que acontece? Vem o downgrade, né? Então existem aí as agências de crédito que estão acompanhando a situação de crédito do governo e elas vêm, né, vieram rebaixando ao longo dos anos a nota de crédito do Brasil, né, do país. Né? E aí, como consequência disso, você vai ter menos investidores interessados
no país em si e também interessados em financiar, né, em comprar os títulos do Tesouro. Né? Quais são esses títulos? Né? Então, os títulos que são negociados aqui para nós, no mercado em geral, vou resumir de 3 formas. Tá? Então, se você entrar aí no site do Tesouro, você vai ver lá alguns títulos, 10, 11, 9, depende do momento, você vai ver ali aqueles títulos. Vamos dizer que aqueles títulos ali são a linha de venda do varejão, né? O varejo normal, qualquer pessoa consegue entrar ali e investir a partir de 30 e poucos reais. Existe uma outra linha de produtos, está mais direcionada para o institucional, né? Então ela é negociada aí mais no âmbito institucional, com grandes fundos de investimento, com grandes investidores. Diria aí que essa é a segunda prateleira de produtos do Tesouro. E tem uma terceira, que são as emissões feitas no exterior, né? Inclusive, em 2020 teve uma ou mais emissões, né? Eu lembro de uma aqui, particularmente falando, que foi um sucesso, né? Conseguiu captar ali com bastante sucesso, então é uma emissão de título em moeda estrangeira para investidores estrangeiros. Então, à medida que o mercado entende que o controle de gastos está totalmente descontrolado, está se endividando de forma aleatória, vai lá e dá um downgrade, né? As agências de risco dão um downgrade, esse downgrade representa menos pessoas querendo investir no país e menos pessoas querendo comprar esses títulos de dívida, né, que eu comentei agora nessas 3 prateleiras. Né? Então, de uma forma geral, nas 3 prateleiras vai ter menos pessoas interessadas em investir nesses títulos de dívida. Né? E aí, para continuar custeando, né, e aí vira uma espiral negativa muito grande. Né? E aí, para continuar custeando, para ficar mais atrativo, o que acontece? A taxa de juros acaba que ela é elevada. Né? Então, o prêmio que o Tesouro se propõe a pagar para quem vai investir, ele vai aumentando, né? Cada vez mais ele se dispõe a pagar um juros mais alto para atrair mais investidores. Né? Então é por isso que você vai ver alguns títulos na Europa, no Japão, por exemplo, pagando juros negativos, né? Porque a chance dele dar calote é praticamente zero, é mínima. Então ele se dá ao luxo de oferecer juros negativos. Se você pegar um título do Tesouro americano, está na casa aí de 1%, por exemplo, de remuneração. Né? Então, essa é a espiral negativa que entra, por isso que é um assunto tão sensível. Né? E qual é a importância, né? Ainda não acabou, né? Mas qual é a importância dos investidores, né? Principalmente os estrangeiros, investindo aqui no Brasil? Né? Pensa num grande fundo de investimento estrangeiro. Esse grande fundo de investimento estrangeiro ele tem uma regra, ele tem um estatuto. E esse estatuto pode ser que ele determine que o fundo só possa investir em países, né, com avaliação de risco, né, o grau de risco, o rating de risco, BBB, por exemplo. E aí, se você perde, se o país perde essa classificação, se ele vira BB, por exemplo, o fundo vai ter que sair, vai ter que vender a posição dele, vai ter que deixar de aportar e vai ter que sair do país, vai ter que vender todos os títulos e ir embora, né, nesse exemplo que eu estou dando. Tá? Então, esse é um dos impactos, por exemplo. Né? O Brasil hoje, eu consultei, a última vez que eu consultei aqui na semana passada, ele está com uma classificação de B+, né? B para cima. Né? Enfim, eu não vou entrar aqui no detalhe das classificações, cada agência, né, você tem lá Standard & Poor's, a Fitch, enfim, você tem cada agência, cada uma tem uma nomenclatura, e o objetivo dessa nomenclatura é falar assim, ó, o AAA, né, o AAA é um excelente pagador, né? Lá na casa do C já tem um risco muito maior de dar calote, né? Então, você pega a Argentina, por exemplo, a Argentina é CCC+, né? A Argentina, no ano passado, ela acabou dando um calote aí no investidor estrangeiro, né? Um outro ponto que tem em benefício, aí fazendo um parênteses aqui, a gente já retoma a discussão da espiral negativa, por que ela é tão ruim, é que um ponto positivo que tem para o Brasil, que o maior financiador da dívida pública brasileira somos nós, somos os brasileiros, né? Quem mais financia os títulos do Tesouro são aqui os fundos de investimento e as pessoas físicas brasileiras. Né? Então, cerca de 95, 96,1%, conforme o último relatório do Tesouro, são de investidores brasileiros aqui financiando a dívida. Tá? Então, voltando aqui para a espiral negativa, né? Então, à medida que você tem menos estrangeiros investindo nos títulos de dívida e, principalmente, investindo no país, você tem menos dólar circulando no país. Né? Você tem menos dólar circulando na Bolsa de Valores, por exemplo, você tem menos dólar comprando títulos de dívida e você tem menos empresas estrangeiras investindo no país. Né? Então, imagina na cabeça do gringo, ele olhando para o Brasil, e ele tem aqui uma empresa no Brasil, ele tem uma fábrica, ele tem um banco, enfim, tem uma empresa aqui no Brasil. Imagina ele olhando lá na hora dele decidir se ele vai fazer um novo investimento, se ele vai continuar investindo, se ele vai continuar crescendo no país. Fica difícil tomar essa decisão, né? E acaba que ele segura alguns investimentos, né? Então tem lá um projeto e aí começa a degringolar a política fiscal. Ele segura esse projeto para daqui a alguns anos. Ele vai esperar
a situação melhorar, para daí então ele investir no país. Né? Para dar um outro exemplo, citando a Argentina. A Argentina, por exemplo, teve uma fuga de algumas empresas deixando o país, transferindo seus escritórios. Para dar um exemplo, a Coca-Cola, recentemente, em setembro de 2020, ela anunciou a retirada de um escritório, do escritório regional dela da Argentina e transferência desse escritório para o Brasil. Né? Então, as empresas elas vão ficando cada vez mais preocupadas com a situação do país e elas decidem ou segurar os projetos ou desinvestir naquele país. Na Bolsa de Valores, né, eu comentei que nos títulos de dívida, né, nos títulos de dívida pública, a participação do estrangeiro não é muito grande, é de 4, peguei aqui o número exato, né, do último relatório, 4,9%, né, então 243 bilhões, que é esses 4,9%, são, né, financiados, né, esses 249 bilhões, que equivale a 4,9% da dívida, são financiados por estrangeiros. Então é um número relativamente pequeno quando você compara com o total da dívida, mas quando você compara com o valor em reais, né, então esses 249 bilhões, né, para o estrangeiro investir esse dinheiro aqui no Brasil, ele precisou vender dólar. Né? Então na hora que ele vendeu dólar, ele converteu aí para 243 bilhões de reais, ele levou a cotação do dólar um pouquinho para baixo, quando ele fez esse movimento. É claro que não foi de uma vez, isso daí é uma posição que já está aqui há algum tempo, não foi de uma vez que aconteceu essa posição. Mas vamos imaginar que a situação fique muito ruim. Com certeza, esse volume de 243 bilhões ele vai embora de uma maneira muito mais rápida. Se não 100% dele, uma grande parte dele. E aí, nesse movimento de vender real para comprar dólar, para levar esse dinheiro embora, é um movimento que mexe com o câmbio. Né? Então você tem esse ponto, que é o ponto número 1, que eu vou dizer aqui. Você tem o segundo ponto, que é o ponto das empresas em si, decidindo frear investimentos, decidir não fazer investimentos, decidir retirar investimentos do país. Né? Então é o ponto número 2, que vai impactar no câmbio. E na Bolsa de Valores o investimento estrangeiro ele é muito maior. Eu peguei os últimos dados da B3, ficam ali na casa de 45% a 50%. Então é um volume muito grande na B3. Né? Então toda hora que o investidor ele quer investir mais na Bolsa de Valores, ele precisa vender dólar. Né? Então a gente teve um movimento do dólar chegando aí perto de 5,20 no início de janeiro, e foi exatamente no momento em que os estrangeiros fizeram um aporte muito grande na Bolsa de Valores. Né? Então a Bolsa de Valores disparou, o dólar disparou para cima, o dólar disparou para baixo, foi esse movimento dos estrangeiros. Né? Então, por conta desses 3 pilares, né? Então investimento das empresas, investimento em título de dívida e investimento na Bolsa de Valores, eles impactam diretamente no câmbio. Né? Então, a dívida pública indo para um cenário muito ruim, vai fazer com que os estrangeiros saiam desses 3 investimentos que eu comentei e vai fazer com que o dólar dispare. Com a disparada do dólar, né, o preço do dólar subindo muito, né, você precisando de cada vez mais reais para comprar $1, você tem basicamente 3 impactos. Né? O primeiro impacto é nos combustíveis. Né? Então o combustível, o barril de petróleo é negociado em dólar, se o dólar dispara, fora a própria cotação do barril, vai impactar no preço dos combustíveis. Então esse é o primeiro ponto. E o peso dos combustíveis, né, se você pegar o IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele tem, né, os combustíveis ele tem ali uma representatividade, uma das maiores representatividades dentro do IPCA. Então o combustível subindo vai impactar no IPCA, e IPCA é a inflação, né, falando de forma resumida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do dólar subindo é o seguinte: você tem muitas commodities agrícolas que são negociadas em dólar. Quando essas commodities, o preço está muito vantajoso para o produtor vender isso para o exterior e não no mercado interno, você gera uma falta dessas commodities agrícolas no mercado interno. E, de novo, aonde que você vai ver esse impacto? Na inflação. Né? Então você vai ver aí o preço de algumas commodities agrícolas subindo, porque o produtor está dando preferência em vender isso lá fora, porque o dólar está valendo a pena para ele vender lá fora. E o terceiro ponto do grande impacto do dólar tem a ver com diversos produtos. Então, por exemplo, se você pegar carro, né, então existem alguns carros que o impacto, o carro ele é montado aqui no Brasil, mas ele tem um impacto com relação ao dólar da casa de cerca de 40%. Né? Então, cerca de 40% do que é usado na produção do carro é negociado em dólar. Então, isso vai impactar o preço do carro. Você tem, por exemplo, a indústria de medicamentos. Né? Então, cerca de 90% do principal produto utilizado na indústria farmacêutica, né, são os ingredientes ativos, eles são negociados em dólar. E aí você vai ter um impacto muito grande nos medicamentos. Os produtos utilizados na indústria agro, né, então você tem lá os defensivos agrícolas também, grande parte deles são negociados em dólar, então ele subindo vai encarecer o preço para o produtor e o produtor vai repassar esse preço para o consumidor. Né. Então, para dar 3 exemplos aqui do impacto negativo de uma crise fiscal, né, de um descontrole fiscal, gerando aí uma alta absurda no dólar e impactando diretamente todos nós. Né? Então, e para você como investidor que tem a tua atividade principal, você que não é um investidor que não vive de mercado financeiro, você tem aí a tua atividade principal, você só quer fazer com que o seu patrimônio se multiplique cada vez mais, né? Então entender toda essa questão fiscal te ajuda a saber melhor o que está acontecendo com o mercado e como se posicionar melhor no mercado, cobrar mais isso dos políticos, enfim, te ajuda
Nesse sentido, você entende melhor por que o mercado ficou tão negativo no final do ano passado, né, ali por setembro, outubro, quando teve muita discussão, muito flerte do governo com o estouro do teto de gastos, por que o mercado vai ficar mais eufórico com o avanço das reformas, principalmente a administrativa. Por quê? Porque o avanço da reforma administrativa tende a gerar um gasto público menor, né, e isso tende a melhorar a questão do déficit primário. Né? Por que a reforma da Previdência gerou um efeito positivo no mercado também, né? Esse é um dos motivos, né? Ele vai ajudar o governo a gastar menos, vai ajudar a reduzir o déficit primário. Então, você como investidor entende isso, aprende isso aqui hoje, e independente de em que momento isso volte a acontecer, você vai saber se posicionar melhor, você vai saber por que o mercado está mais bem-humorado ou mal-humorado, tá bom? Então, indo para a carta da Ibiúna, a carta de janeiro, então uma carta recente, ela é a carta do produto Long and Short, né, da Ibiúna, né? Então, só lembrando aqui, a Ibiúna ela tem aí 12 produtos, né? 2 são mais voltados para macroeconomia, 5 são na área de previdência, 4 focados em ações e 1 focados em crédito. Né? Então, o que é focado em crédito? Né? Crédito privado. Né? Então, dentro da renda fixa, existe essa linha de crédito privado, e aí existe esse produto dentro da Ibiúna, ele foca cerca de 50%, a última vez que eu olhei a composição dele, cerca de 40% a 50% em debentures, né? Então ele é um fundo focado ali em renda fixa, mas com um viés aí para crédito privado, emprestar dinheiro para empresas, e aí com isso ele consegue entregar uma rentabilidade maior do que a renda fixa de títulos públicos, né? Então ele corre um risco maior, tende a entregar uma rentabilidade maior, tá bom? Esse fundo Long and Short da carta de janeiro, que eu estou compartilhando com você aqui, ele é um fundo que existe desde agosto de 2013, ele é um fundo Long and Short neutro, né? Então o que isso quer dizer, né? Então uma operação long é uma operação comprada, né? Então quer dizer que o gestor ele comprou uma ação a R$10 na expectativa de que ela vá subir. Então ele está olhando para ele é comprado, ele está comprado. Então ele comprou por 10, quando ela bater 15 ele vai vender, por exemplo, e vai ter o lucro dessa operação long, dessa operação comprada. E o short é a operação inversa, né? A operação contrária. Ou seja, ele primeiro vendeu as ações sem ter elas, né? Então ele vendeu por 10, por exemplo, porque ele está com a expectativa de que essas ações irão cair, e ele vai poder comprar ela num outro momento mais barato, então ele vai poder comprar ela por R$5, né? Então uma coisa que você vende por 10 e você comprou por 5, você tem um lucro, né? Então a única diferença aqui para o long é que ela é ao contrário, né? Primeiro você vende, depois você compra. Ela é uma operação muito mais arriscada, né? Porque na operação long, quanto que você pode perder, né? Aquilo que você investiu, né? Então se você comprou por 10 e a tua leitura estava errada, essa ação ela não subiu, ela caiu, o máximo que você pode perder, ela ia a zero. E aí você vai perder o máximo que você investiu, no exemplo aqui, R$10. Já na operação short, se você tiver errado, e ao invés de cair, a ação subir, e se ela bater 20, 30, 40 reais, né, você comprou por 10, e ela bateu R$30, você está tendo um prejuízo de 2 vezes o investimento inicial, né? Então por isso que uma operação short ela é muito mais arriscada, né? O objetivo aqui não é tanto entrar no detalhe do que é, como é que funciona, etc., mas só para dar uma explicação breve. Inclusive, short ficou bem famoso no caso da GameStop. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, eu tenho um vídeo meu lá no meu Instagram, no IGTV, no Café com o Guilherme número 5. Eu falo um pouco mais sobre isso, o que foi esse caso da GameStop. Vai lá que você vai entender bem direitinho o que foi, o que aconteceu e etc, e inclusive os riscos de uma operação short, tá? Bom, fundos long and short, existem diversos tipos de fundo long and short. Esse fundo da Ibiúna, ele é um long and short neutro. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se ele comprou R$10 de uma empresa, ele vendeu R$10 de uma outra empresa. E aí ele ficou neutro, né? Então se você está R$10 comprado e R$10 vendido, você está neutro, né? Você não tem uma direção, né? Você não está com uma direção, com um viés direcional para algum segmento, né? Então um fundo que é long and short direcional, por exemplo, ele comprou R$10 de uma empresa, vendeu 8 de outra, e ele está com uma direção, né? Ele tá acreditando mais na empresa que ele está comprado, então ele está direcionado dentro dessa empresa, tá? Então, esse fundo aqui dessa carta, ele é um long and short neutro, ele existe desde agosto de 2013, ele já entregou aí uma rentabilidade de mais de 100%, e ele está, quer ver, deixa eu até olhar aqui para falar o número exato, né? Ele está com uma rentabilidade acumulada desde o início de 115,67%, trazendo isso para o CAGR, né, para o CAGR, é o crescimento médio composto desde o início, né, uma rentabilidade aí de aproximadamente 10% ao ano, né? Então, desde o início aí 10% ao ano, tá? Bom, falando dessa carta, ela é uma carta curta, inclusive, a gente já está indo para o final desse episódio. O que eu quero destacar da carta para compartilhar contigo aqui é o seguinte: o investidor institucional, ele trabalha baseado em cenários, né? Então ele monta um cenário base, na verdade ele monta mais de um cenário, né? Ele monta vários cenários, e ele estuda quais desses cenários têm uma maior probabilidade de acontecer, e aí ele investe, ele foca
nesse cenário, né? Então, essa é a estratégia que os gestores usam, e se você é um investidor, né, você deve pensar nisso também, né? Como que você monta suas teses de investimento, né? Você tem que pensar em montar um cenário, né? Qual que é o cenário? Você está entendendo que, nesse momento, está muito arriscado ficar na renda variável, então o teu cenário é fazer os seus próximos aportes mais na renda fixa. Se você está enxergando que o mercado está muito pessimista, e aí em algum momento ele vai virar para otimista, é um momento de você começar a fazer mais aportes em renda variável, por exemplo, né? É aquela velha máxima, né? Você tem que tender, né, a comprar mais na baixa, ao som dos canhões, né? Então quando estiver em guerra, quando tiver notícia ruim no mercado, e vender nas máximas, quando o mercado tiver o som dos violinos, todo mundo estiver feliz da vida. Então, essa é a ideia de você poder se posicionar, né? Você não precisa querer acertar a mínima, você não precisa querer acertar a máxima, né? Você comprando em algum momento perto da mínima, né, ao longo da mínima, e vendendo perto da máxima, só fazendo esse movimento, né, que só não tem nada de simples, né, é o que vai te gerar excelentes lucros, excelentes retornos, tá? E aí quando você deixa isso para o longo prazo, né, quando você tende a fazer isso, janelas de tempo de maior longo prazo, as chances são que você aumente ainda mais a tua chance de acertar, porque se você tenta ficar no curto prazo acertando onde que é o mínimo, onde que é o máximo, é extremamente difícil. Inclusive, se fosse fácil, todo mundo ia fazer, todo mundo ia ganhar rios de dinheiro, mas não é assim que funciona. Então, quando você vai fazer os seus investimentos, os seus aportes, pensando em ações, você tem que pensar em longo prazo. Uma empresa ela vai entregar resultado no longo prazo, ela vai aumentar o lucro dela no longo prazo, né, uma boa empresa, e aí você quer estar posicionado nela para o longo prazo, tá bom? O investidor institucional ele trabalha muito pensando nessa questão de cenários, então ele monta o cenário deles, vários cenários, escolhe o cenário base e vai. Então aqui na carta ele detalha exatamente isso, né? Então qual que é o cenário base dele que eles estão focando? É no crescimento das economias e na brasileira. Então ele tá entendendo que as economias vão voltar a crescer em 2021, dado, né? Por quê? Qual é o gatilho para isso? O avanço nos processos de vacinação, né? Então, esse é o motivo que ele entende que vai fazer as economias acelerar, vai fazer as empresas vender mais, vai fazer as empresas gerar mais lucros, é o avanço das campanhas de vacinação. E é interessante que o risco que deve ser monitorado, né, assim como ele cita a questão da vacinação como um dos gatilhos para fazer para a retomada, ele obviamente, né, na outra ponta ele cita que é um risco que essas campanhas não andem bem. E aí, enfim, não pode ir bem por N motivos, né? Por isso que ele precisa monitorar, né? Por isso que ele comenta aqui que ele vai continuar monitorando essa questão, e o grau de otimismo dele vai ser de acordo com o avanço dessas campanhas, né? Isso, e ele está falando no âmbito global, né? E para o Brasil, ele cita que um dos riscos é a manutenção do equilíbrio da conta fiscal, né? E aí, não vou entrar de novo nesse assunto, porque eu gastei aqui uma boa parte do início do podcast explicando, inclusive de propósito, né? Porque tanto na primeira carta quanto na segunda carta, os investidores institucionais eles dão um grande destaque para essa questão. Abrindo um parênteses aqui, inclusive, a ideia do podcast, inclusive, é que seja um bate-papo, né? Você está aí dirigindo, indo para o trabalho, você está em casa aí fazendo alguma coisa, você está aqui me vendo pelo YouTube. A ideia é que a gente tenha essa oportunidade aqui um pouco mais informal, inclusive, né? Mas olha como o investimentos, né? Investir, bolsa de valores, etc., ele é saudável para uma economia, né? Quando o governo flertou com o rompimento do teto de gastos e etc., toda essa área de investimentos partiu para cima, né? Gerou uma baita uma repercussão negativa, né? Então, os jornais dessa área, né, desse segmento, saiu várias reportagens falando disso, os gestores foram para as redes sociais falando disso, e os investidores pessoas físicas que acompanham, que vão melhorando o seu entendimento, eles também entendem, eles também fazem uma pressão, né, assim como você. Então, você vê a beleza do mundo dos investimentos, isso foi uma das coisas aí que me atraiu. Isso é um pilar forte dentro de uma economia, para não deixar aí os governos saírem fazendo maluquice, fazendo populismo barato ao custo do nosso dinheiro, tá? Seguindo aqui na carta, a equipe de gestão destaca. Agora há pouco a gente falou sobre essa questão de você montar cenários, né? Então, você pode montar um cenário, pode e deve montar um cenário mais macro, né, para os seus investimentos de forma geral, né? Então, nesse momento eu vou ter uma alocação maior em bolsa, porque eu estou enxergando que é um momento pessimista, as empresas estão baratas, e eu fiz uma boa diligência, escolhi aqui boas empresas, quero estar investido nelas, né, ou via fundos de investimento, enfim, depende de como você pode fazer isso, né? Você, como investidor, você tem a opção de escolher fazer isso via fundo de investimento em ações, via ETFs, que são outro tipo de fundo de investimento, ou escolhendo propriamente uma ou mais empresas, né? Se você estiver nesse cenário, né, se você estiver nessa situação, escolhendo as próprias empresas, o ponto de atenção aqui é o seguinte: qual é o case que você decidiu? Qual que é o cenário positivo que você decidiu escolher essa empresa? É importante que você acompanhe isso. E aqui é o seguinte, eles haviam montado todo um case em Eletrobras baseado na privatização. Então eles
identificaram que a empresa estava a um preço convidativo e decidiram fazer o investimento. E aí, voltando um pouco no que nós conversamos sobre a questão de você definir cenários de investimento, ele comenta aqui na carta, a equipe de gestão comenta aqui na carta, que fez uma redução expressiva das posições em Eletrobras. E aí, qual foi o cenário quando eles montaram essa posição? Né? Qual foi o cenário base para montar essa posição? Foi o cenário de que, naquele momento que eles decidiram investir, estava a um preço convidativo. À medida que a privatização avançasse e fosse efetivada, as ações iam se valorizar e eles iam ganhar dinheiro nessa operação. O que mudou? Mudou que a privatização não aconteceu durante a gestão dos presidentes anteriores da Câmara, dos deputados, né? E teve uma troca da presidência e eles entenderam que essa troca da presidência mostra muita incerteza em relação a esse processo de desestatização, né? Mostra muita incerteza se eles irão ou não avançar com esse processo, colocar esse processo em pauta. Como tem muita incerteza, a equipe de gestão decidiu desmontar essa posição, inclusive porque talvez eles podem estar enxergando outro investimento mais atrativo para fazer com esse dinheiro, e aí na hora que eles colocam, e aqui é um devaneio, tá? Mas enfim, imagina que, vamos trazer para uma situação prática aqui você, né? Você montou um case, montou uma posição em uma determinada empresa. Por algum motivo você entendeu que agora, nesse momento, está demorando muito para esse cenário positivo acontecer, você entende que você revisa as suas posições e você entende que tem um outro investimento em uma outra empresa que pode entregar um resultado muito melhor do que essa empresa, né? Então, como a Eletrobras tem muita incerteza, você desmonta essa posição, né, nesse exemplo aqui fictício, e vai para outra empresa que você está enxergando um cenário mais favorável, né? Então, em investimentos é muito sobre isso, é muito sobre olhar o futuro, né? A gente, como investidor individual, acaba muitas vezes tendo um viés de investir lá em determinada empresa X. E aí, por algum motivo, essa empresa X não performou e está dando prejuízo. E aí a gente fica ali, às vezes, pensando assim, não vou vender porque está dando prejuízo, na hora que recuperar um pouco desse prejuízo, eu vendo. E aí o que acontece? Quando começa a recuperar esse prejuízo, vai lá e vende. Só que se você está começando a recuperar esse prejuízo, é porque a ação está subindo. Se ela está subindo, é porque essa empresa está destravando o valor. E aí, na sequência que pode vir a grande porrada, né? Então, você comprou, a empresa caiu, você ficou negativo. Aí você, quando voltou a empatar, você foi lá e vendeu. Saiu da posição. O que vai acontecer nos próximos meses, né? Qual é a tendência? Essa empresa subir ainda mais. E aí seria o momento que você teria lucro e você desmontou as posições, né? Então, você não deve olhar para os investimentos com esse viés de recuperar ou não um prejuízo, né? Você deve olhar com o viés sempre mais fundamentalista, né? Por que essa empresa teve um resultado negativo? Tá bom, entendi. Ela vai conseguir destravar valor disso? Não. Ela vai conseguir entregar resultado positivo? Não. Então vende. Vende e vai para uma outra posição que vai conseguir te entregar valor. Agora, você tem que olhar pensando para o futuro. Olhando para o futuro, vai destravar valor? Então, manda ver. Continue investido nessa empresa, né? Independente de você ter tido um resultado negativo no passado, né? Se você continua enxergando que ela vai entregar valor, que ela vai destragar valor, você deve manter o seu investimento nessa empresa, tá? Então, essa questão de cenários, ela pode tanto funcionar de uma forma mais macro, né? Você montar os cenários na sua cabeça e decidir fazer os investimentos, os aportes de forma mais macro, né? Então, nesse momento está fazendo mais sentido investir no meu portfólio, a parte em renda fixa, está fazendo mais sentido colocar em pós-fixados. Então, vai lá e aporta em pós-fixados. Olha, está um momento de muita euforia na bolsa, eu acho que não faz sentido eu fazer novos aportes na bolsa. O aporte desse mês vou manter na renda fixa, vou priorizar aqui talvez um crédito privado. Então, essa questão de cenários, você vai estar sempre avaliando, você vai estar sempre tomando essas decisões de forma macro e de forma micro, né? Olhando para uma empresa em si, olhando para um título, um título do Tesouro em si, né? Como foi esse caso da Eletrobras aqui, olhando para... Então, eles explicaram no começo aqui de forma macro, né? Então eles estão otimistas, isso quer dizer que eles devem priorizar investimentos em bolsa, e aí eles desceram agora no segundo nível aqui, falando de Eletrobras, né? Indo para o micro. Bom, para finalizar, ele cita que eles voltaram a aumentar posições em Sul América e Porto Seguro, né? E por que eles decidiram fazer isso? Porque se você olhar a curva de juros, nós estamos em uma tendência de alta, tá? Então, se você não acompanha a Selic, eu vou contar aqui o que está acontecendo, né? Então, a Selic em janeiro de 2020 começou lá na casa de 4%, ao longo de 2020 foi caindo, fechou o ano em 2%. Na última reunião do Comitê Monetário, né, que é quem decide para onde vai a meta Selic, eles decidiram tirar, né, o forward guidance, né? O que é isso? Forward guidance é uma indicação, né, é o Banco Central dando uma indicação para o mercado de que ele vai manter a taxa de juros em níveis baixos. Quando, na última reunião, eles tiram essa indicação, isso mostra um viés de que as taxas de juros irão aumentar, né? Então,
o mercado como um todo já está precificando esse aumento da taxa de juros, e aí eu posso vir aqui num outro episódio do podcast falando sobre isso, do porquê que isso acontece, etc., mas não é o foco, né? Então, o foco aqui é o seguinte, ó, o mercado está enxergando uma alta nas taxas de juros, o Banco Central sinalizou isso removendo o forward guidance, e aí o pessoal da Ibiúna entendeu o seguinte, se as taxas de juros vão subir, isso vai favorecer empresas do segmento de seguros. Né? Por quê? Como é que funciona uma empresa de seguros? Né? Então ela tem lá, ela vende seguro, né? Então vamos pegar o exemplo de seguro de carro. Então ela vende seguro de carro. À medida que os clientes vão pagando o prêmio, né, que é a parcela do seguro, à vista ou parcelado, esse dinheiro vai entrando para a companhia de seguro. Se essa companhia de seguro tem uma baixa taxa de sinistralidade, quer dizer que ela paga pouca indenização. Então esse caixa está entrando e está saindo pouco. E aí o que ela faz com esse caixa? Ela tende a investir em renda fixa. Porque se tiver um aumento da sinistralidade, ela vai precisar acessar esse recurso de forma rápida. Né? Então ela não pode investir esse dinheiro em renda variável, porque se tiver um aumento de sinistralidade, ela tiver perdido dinheiro na bolsa, enfim, provavelmente tem até uma questão regulatória. Né? Então as empresas de seguro, elas investem esse dinheiro que elas recebem dos clientes que estão pagando o seguro, né, em renda fixa. E se os juros estão em tendências de alta, esse dinheiro que está investido, que está no caixa das empresas, vai aumentar o caixa das empresas, e com mais dinheiro em caixa, elas vão poder, tendo mais retorno desse investimento, elas vão poder fazer mais investimentos, vão poder distribuir mais lucros. Enfim, as empresas de seguro, elas entram em uma espiral positiva. Né? Então, com isso, a gente encerra aqui o podcast número 2, falando aqui da Ibiúna. Eles, inclusive, citam aqui que eles mantiveram investimentos em Petrobras, Pão de Açúcar, PET, CESP, Ipera e Suzano. Né? Então, basicamente, ele está reportando aqui que em janeiro eles reduziram expressivamente a posição em Eletrobras, aumentaram a exposição em Sul América e Porto Seguro, eles explicam isso na carta, eu comentei isso aqui na carta, e eles falam que mantiveram ali as posições em Petrobras, Pão de Açúcar, PET, CESP, Ipera e Suzano, tá bom? Então com isso, eu encerro aqui o episódio número 2, né? Então um episódio onde eu quis voltar, bater na tecla e explicar em detalhes essa questão do risco fiscal, por isso que é importante. Essa foi a primeira parte do podcast. Na segunda parte do podcast aqui eu expliquei um pouco, falei da importância de você montar cenários para os seus investimentos. Né? Então, tanto se você é um investidor que vai na renda variável, que escolhe empresas em si, ou que prioriza uma carteira de investimentos em fundos de investimento, é importante que na hora que você vai fazer um novo aporte, você pense em qual cenário que você está, e aí você decida pilotar o aporte. Fazendo isso, né, montando esses cenários, você vai maximizar muito o resultado dos seus investimentos. E no final aqui a gente entrou um pouco mais no detalhe do case da Eletrobras, da Sul América e da Porto Seguro, tá bom? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Vou pedir para você compartilhar esse podcast aí com seus amigos. Você sabe aí que tem um amigo aí no trabalho que passa muitas horas no carro dirigindo. Compartilha com ele esse podcast, ajuda ela a investir melhor. Se você está assistindo pelo YouTube aqui, também compartilha, se inscreva aqui no canal do YouTube para continuar acompanhando esses podcasts. Se você está ouvindo nas plataformas de podcast, salva aqui, se inscreve aqui no podcast para, à medida que novos episódios forem divulgados, você poder acompanhar, você poder ouvir, você poder ser notificado assim que eles forem ao ar, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, excelentes investimentos e até o próximo episódio.